Olá, eu sou Flávia Beckman, sou formada em Economia pela Universidade Federal Fluminense, sou pós-graduada em Administração de Empresas pela Cândido Mendes, mas meu mercado de atuação hoje é o mercado de turismo. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, de como eu cheguei até aqui. Minha história começa mais ou menos há 20 anos atrás. Eu trabalhava no mercado financeiro, já era formada em Economia, e de repente eu fiquei desempregada. O país não estava numa situação muito boa e eu perdi o meu emprego. Fiquei durante um ano sem conseguir trabalho, mandava currículo, fazia entrevista, mas não conseguia nada. Cheguei algumas vezes a tirar do meu currículo a minha graduação e a minha pós-graduação para tentar um emprego que necessitasse somente do segundo grau, para ver se eu conseguia entrar no mercado de trabalho novamente, em qualquer posição. Era uma situação muito difícil, eu me sentia muito mal. Porque você imagina que uma situação onde eu já trabalhava há algum tempo, eu tinha o meu dinheiro, eu não dependia de ninguém, e de repente eu me vi numa situação onde até para comprar um sanduíche, para comprar qualquer coisa que fosse, eu dependia dos meus pais, eu dependia de pedir dinheiro para eles, para poder me ajudar, então era muito ruim. Durante esse ano desempregada, eu fiz várias coisas, porque o brasileiro se vira, né? E eu aprendi a me virar também. Eu fiz bijuteria, fiz docinho, fui me virando do jeito que eu podia, mas não era realmente isso que eu queria, era um quebra-galho para me ajudar a continuar vivendo. O ano foi passando, eu fui ficando deprimida, fui entrando em depressão, cada vez mais o tempo passava e pior eu me sentia. Foi quando eu recebi uma proposta de trabalhar numa agência de viagem. Pensei bastante nisso, porque eu não tinha a mínima ideia do que era uma agência de viagem, do que se fazia numa agência, o que um agente fazia. Eu não sabia nada de como funcionava aquilo. Mas eu não tinha nada a perder e precisava do emprego. A proposta era para ficar um mês nessa agência, trabalhando na parte administrativa e financeira, e depois era só para cobrir uma pessoa que tinha saído, e depois acabava o trabalho, acabaria a oportunidade de estar ali. Durante esse mês eu me esforcei muito, eu comecei a trabalhar, não tinha a mínima ideia do que era um voucher, do que era o Amadeus. Amadeus é um sistema de reservas que a gente tem, é uma história até engraçada, que uma vez a dona da agência falou: "Ah, você tá boa para trabalhar com Amadeus". E eu fiquei imaginando, né, com vergonha de perguntar o que era, eu fiquei imaginando quem era o Amadeus, né? Será que era o primo dela? Ela tinha um primo que ia lá, será que era o primo dela, chamava Amadeus, e ela ia arrumar um emprego para mim com Amadeus? E não era nada disso. Amadeus era o sistema de reserva de agência, e ela achava que eu tinha chance de trabalhar com aquilo, que eu me sairia bem trabalhando com aquele sistema de reserva. Enfim, fiquei ali durante um mês, aprendi a parte administrativa, a parte financeira, fiz tudo da melhor forma que eu podia, consegui realmente aprender, e no final do mês eu estava dominando essa parte, só que não tinha mais espaço ali para isso. E uma outra oportunidade surgiu, que foi uma menina da área de vendas da agência. Ela foi embora, ela pediu demissão, foi para um outro emprego e abriu essa vaga ali, só que eu não sabia vender. Eu tinha aprendido a parte administrativa, né? Mas já estava dominando essa parte, mas a venda de um produto turístico eu não sabia como fazer. Mas na cara de pau pedi para ocupar o lugar dela. Disse que conseguiria e que eu teria capacidade de fazer. E tive essa oportunidade mais uma vez. Comecei a trabalhar na parte de venda da agência, estudei muito. Naquela época as coisas eram um pouco diferentes de hoje. Hoje a gente tem a internet, é uma concorrência, mas é uma ajuda muito grande. Na época a gente não tinha a internet dessa forma, eu sou da época do fax, né? As pessoas riem porque não sabem nem mais o que é isso. E o e-mail estava começando, então a gente não tinha como buscar o conhecimento na internet como a gente tem hoje, de estudar, de fazer cursos. As coisas eram mais difíceis, eram mais complicadas. Mas mesmo assim eu pegava os cadernos, eram umas brochuras, uns cadernos. Quando eu falo caderno, era quase um livro, né, de destinos que as operadoras levavam para a gente, de roteiros, de produtos que estavam saindo, e eu devorava aquilo, eu trazia para casa para estudar, para ler, para poder me informar, para quando o cliente entrasse, eu pelo menos sabia do que eu estava falando. Eu podia não ter ido naquele destino, eu podia não conhecer aquele lugar,
mas as informações eu teria para passar. Então isso foi fundamental, o meu esforço de estar ali, de aprender, o meu aprendizado, isso que eu sempre falo para quem quer ser um agente de viagem. Muitas vezes as pessoas perguntam, o que eu faço para ser um agente de viagem? A primeira coisa é dedicação e é estudo. O resto a gente consegue, a gente se esforça. Depois de um tempo, trabalhei ainda um tempo nessa agência de viagem, só que eu queria uma coisa maior, eu queria uma coisa minha, eu queria empreender. Eu sempre tive esse espírito de empreendedor, né? de criar coisas, de montar coisas. E eu quis abrir a minha loja, eu quis ter a minha agência. Ter uma agência de viagem era um pouco mais complicado, como eu falei, porque a gente não tinha internet, então eu precisava de uma loja para começar. E o meu investimento foi um aluguel de uma sala e um computador. E foi assim que eu comecei. Comecei só com esse espaço, comecei a me desenvolver, comecei a fazer propaganda, comecei a divulgar os meus serviços e a coisa foi fluindo, a coisa foi andando e só dependia da minha dedicação. Então hoje eu falo para você, se você quer empreender, se você quer ter um negócio próprio ou mesmo aumentar a sua renda junto com um outro trabalho que você tenha num primeiro momento, porque você fica inseguro, seja um agente de viagem. Basta um pequeno investimento, basta um computador. Hoje é até mais fácil, porque com a internet você pode ser home office, você pode trabalhar de casa, então as coisas ficaram mais fáceis. Então com um pequeno investimento e com muita dedicação, você pode mudar a sua vida. Fica aqui a minha história e espero que isso sirva de inspiração para você.